Montanhas das Sete Suzã. Os picos se erguem como pedras derretidas congeladas no tempo. Colunas de vapor vulcânico curvam-se em direção ao céu pálido da manhã. Abaixo, os pântanos de Kushiro respiram névoa. Os juncos tremem quando o sol brilha através deles, prateando cada gota. Mais ao norte, os mares de gelo flutuantes de Shiretoko brilham frios e infinitos. Esta é Hokkaido, a fronteira selvagem do Japão, uma ilha de extremos. Os invernos subárticos predominam aqui. A neve cai densa e implacavelmente, esculpindo as montanhas, as florestas, os rios. Os verões chegam rapidamente. A chuva cai em torrentes alimentadas pelas monções, escavando vales e enchendo rios. O calor geotérmico emana da terra. Fontes termais e fontes termais oferecem refúgio a criaturas que, de outra forma, estariam ameaçadas pela geada. Cada canto desta terra, montanha, pântano, rio e mar, é moldado nas extremidades. Aqui, no sopé da península de Shiretoko e nas florestas de Daisetsuzan, vive um dos maiores sobreviventes da ilha, o urso pardo de Ezo, Ursus arcus iezoensis. É o maior mamífero terrestre do Japão, descendente dos enormes ursos pardos siberianos. Um macho adulto pode pesar quase 400 quilos. Já é início da primavera. A neve ainda gruda nas encostas sombreadas, compactadas sob bétulas e amieiros. Rios, há muito bloqueados pelo gelo, começam a gemer e a fluir, quebrando-se em fragmentos brilhantes. Em uma cavidade sob raízes emaranhadas, uma ursa desperta. Ele está dormindo há 5 meses. Seu pulso lento. Seu corpo vive da gordura espessa que ele acumulou antes da chegada do inverno. Agora o calor penetra no solo. Sua respiração acelera. 2 filhotes descansam contra sua barriga, pequenos, pretos, não mais pesados do que um gatinho recém-nascido quando veio ao mundo no meio do inverno. Eles piscam sob a luz pela primeira vez, ofuscados pela claridade, desajeitados em suas novas patinhas. A mãe se levanta, uma silhueta imponente contra a neve. A fome a move agora. Ela não come desde que as últimas folhas caíram. Com seus filhotes a seguindo, ela abre caminho pelos montes de neve, cravando suas garras. Ao pé da encosta, a floresta desperta. Corvos grasnam do alto das árvores, raposas observam à distância, cautelosas. O nariz do urso se contrai. 1000 aromas inundam seus sentidos. O almíscar do veado. O doce aroma da terra descongelando. A promessa de comida. Ele ara a neve e descobre brotos de repolho fedorento, uma das primeiras frutas verdes da primavera. Ele cava em busca de raízes, raspa a casca e, quando encontra a carcaça de um veado sica morto no inverno, ele a mastiga enquanto os filhotes lambem os restos. A cada dia o vale se suaviza, a neve vira granizo, os riachos se enchem de água derretida e a floresta fervilha de insetos. Os filhotes aprendem observando. Quando ela cava, eles cavam. Quando ela para cheirar, eles congelam ao seu lado, imitando todos os seus instintos. No início do verão, os rios correm rápidos e claros. Os filhotes agora estão maiores, fortes o suficiente para subir em árvores quando o perigo se aproxima e ágeis o suficiente para perseguir besouros entre as samambaias. A mãe os guia até o fundo do vale, até os lugares onde o rio faz curvas e redemoinhos. Aqui, sob penhascos esculpidos por séculos de gelo, começa a estação da fartura. Brilhos prateados abaixo da superfície. Salmão. Retornando do Pacífico, eles viajaram milhares de quilômetros, guiados pelo olfato, pela memória e pelas correntes que fluem pelo oceano. Um por um, eles saltam enquanto lutam para navegar pelo rio e depositar seus ovos. Eles fazem isso todos os anos. O urso espera. Ela está com água até os joelhos na correnteza, as orelhas pressionadas para a frente, o olhar fixo na água. Um salmão salta. Sua perna se estende, o peixe se debate contra suas garras, contorcendo-se, mas ela é mais rápida. Ela o levanta, pingando, enquanto seus filhotes mergulham para a frente, guinchando. Eles mordem desajeitadamente a cauda, puxando a carne. O rio está cheio de movimento. Com som, as caudas explodem. O barulho das garras,
os grunhidos de triunfo. A caçada continua por semanas. Cada urso reivindica um trecho do rio. Os machos dominantes ocupam os melhores lugares perto das cachoeiras. Mães com filhotes como esta permanecem rio abaixo, longe do perigo. A mãe ataca apenas no momento oportuno. Cada captura alimenta não apenas seu corpo, mas também o crescimento de seus filhotes. A gordura se acumula sob a pele, armazenando a energia necessária para sobreviver ao frio que se aproxima. No final do verão, o salmão começa a emagrecer. Os filhotes, agora quase tão altos quanto o ombro da mãe, ganharam confiança. Eles lutam em águas rasas. A mãe observa indulgente, mas alerta. Cada som na floresta importa. O grito de um corvo, o vento que muda de direção, o estalo distante de um galho que pode indicar a presença de outro urso. Ela os afasta quando o cheiro alerta para a presença de machos, pois estes podem matar filhotes que não são seus. A sobrevivência requer atenção. À medida que agosto se transforma em setembro, as florestas queimam em tons de dourado e carmesim. As folhas de bétula caem em chuvas suaves e o ar fica mais rigoroso com a chegada da geada. Os ursos sobem mais alto, até as encostas cobertas de carvalhos e aveleiras. Aqui, bolotas e nozes cobrem o chão, rico em óleo. A mãe se empanturra, comendo quase 10 quilos de comida por dia. Seus filhotes ainda a imitam, enchendo a barriga com tudo o que encontram. Frutas vermelhas, raízes, insetos, até mesmo um sapo ocasionalmente capturado por acaso. Em um local de alimentação, eles encontram uma família de veados sika. Os veados congelam e então fogem, com suas caudas brancas brilhando através das árvores. A ursa não os persegue. Ela não precisa mais caçar. Sua prioridade é a preparação. A vida é preciosa e o tempo é curto. As noites estão ficando mais longas. As primeiras nevascas caem nos vales altos. No final de outubro, os rios estão silenciosos novamente, congelados pelo gelo. O pelo dos filhotes engrossou, escureceu e ficou pesado. Eles seguem a mãe por uma crista estreita com as patas cavando a neve. Ela os conduz até a mesma depressão onde nasceram. Ela cava mais fundo, remodelando-o, testando o ar antes de se acomodar. Os primeiros ventos do inverno rugem sobre as cadeias de montanhas do norte de Hokkaido. A neve varre os cumes, preenchendo cada lacuna, selando a floresta em silêncio. Dentro da toca, a família se aconchega. Suas respirações se acalmam, seus corações se aquietam. Pelos próximos 5 meses, eles não vão acordar. Lá fora, a floresta também dorme. Os salmões que outrora enchiam os riachos jazem enterrados sob o gelo. Os grolls que dançavam nos pântanos voaram para o sul. Quando o sol retornar e os rios se abrirem novamente, ela emergirá, e os filhotes, agora com 1 ano de idade, a seguirão. Quando chegar o próximo verão, os filhotes serão juvenis quase totalmente desenvolvidos. O salmão também retornará. Os dias passam. Depois semanas, depois meses. Finalmente o inverno desaparece das montanhas de Hokkaido. O gelo racha nos rios, liberando os primeiros filetes de água derretida que em breve inundarão os vales. Rio abaixo, além dos penhascos e florestas, além dos promontórios de Shiretoko, o oceano está agitado. Aqui, sob as ondas cinzentas do mar de Okhotsk, a vida já está em movimento. Os ursos retornaram às suas tocas, seus filhotes estão dormindo sob a neve. Mas bem abaixo, outra jornada começa. Nas profundezas frias e verdes, um enorme cardume de peixes se reúne. Cada um brilha como prata líquida. Dezenas de milhares se movendo como um. O salmão Shun, Oncorhynchus queta. Seus corpos esguios e fortes são feitos para a distância. Eles passaram anos no oceano, 3, às vezes 4. Alimentando-se de krill, lula e arenque, desenvolver reservas musculares e de gordura. Agora vem a chamada. Uma ligeira mudança na corrente, o cheiro de casa. Eles se voltam para ela. Em direção à costa leste de Hokkaido, em direção aos rios onde nasceram, as correntes mudam e os salmões nadam para o norte ao longo da península, passando por florestas de algas e penhascos rochosos. As orcas patrulham os canais mais profundos, cortando a água em arcos rápidos e precisos, mas os salmões permanecem nas águas rasas.
Acima deles, cardumes de aves marinhas, tordas mergulheiras e gaivotas tridáctilas mergulham para aproveitar os flashes abaixo. Perdas são inevitáveis nessa jornada. Mesmo assim, o salmão continua. Seus números são surpreendentes. Quase 1 milhão de indivíduos retornam a essas águas todos os anos, guiados pelas memórias que guardaram quando filhotes. Eles chegam à costa onde os rios desaguam no mar, abrindo suas bocas para recebê-los. A mudança é abrupta. O salgado dá lugar ao doce. Os peixes devem se adaptar, e eles fazem isso. Seus corpos se transformam. Suas brânquias começam a se adaptar à baixa salinidade. Sua pele engrossa, suas escamas ficam opacas e sua cor prateada se transforma no bronze e verde mosqueado da desova. Os machos desenvolvem mandíbulas em forma de gancho, cipós e dorso estriado. As fêmeas são arredondadas e têm ovos em maturação. Na foz do rio Shiretoku, eles hesitam. As ondas quebram contra as rochas, a força da corrente é feroz e desconhecida. Então, como se estivessem em um sinal, eles avançam. A batalha começa. Eles avançam em direção à torrente, batendo o rabo em ritmo implacável. Cada metro ganho é um esforço. Os primeiros obstáculos são simples, bancos de cascalho e trechos rasos onde a água mal cobre suas nadadeiras. Depois vêm as corredeiras. Cada onda os levanta apenas para jogá-los de volta. De cada 100 que tentam, talvez metade consiga. O restante cai na exaustão e fica esperando. Uma raposa observa da praia. Seu pelo avermelhado contrasta com as pedras cinzentas, seu olhar fixo nas silhuetas brilhantes na água. Um salmão, desorientado e encalhado em águas rasas, se debate impotente. A raposa avança, agarra o urso pelas guelras e o arrasta para os juncos. O primeiro de muitos necrófagos a aproveitar a jornada. Mais acima, os rios se estreitam, cortando desfiladeiros da floresta. Aqui, o cheiro da terra molhada se mistura ao almíscar do urso. A mesma mãe que uma vez caçava esses peixes no verão voltou. Seus filhotes, fortalecidos pela abundância da estação, seguem logo atrás. A água espuma branca a seus pés enquanto ela espera, imóvel, em uma curva do rio. Um salmão salta, um brilho prateado, um pulso, e ela ataca. O peixe é capturado no ar, esmagado entre suas mandíbulas. Os filhotes correm para se alimentar e em poucos instantes a carcaça está limpa. Para os ursos, este é o último banquete antes do longo sono. Mas o salmão continua chegando. Milhas, dezenas de milhares. Eles superam o perigo, movidos pelo mesmo instinto. Alguns caem nas garras das martas, que deslizam pelas águas rasas, outros nas garras das águias, que planam acima. A morte os persegue em cada curva, mas a corrente da vida os carrega. Depois de dias, talvez semanas, resta apenas uma fração. Entre eles, uma fêmea solitária se aproxima do local onde sua jornada começou. Um leito raso de cascalho bem acima do rio, onde a luz do sol se filtra pelos galhos de amieiro e a água corre cristalina. Seu corpo carrega as marcas da jornada, escamas irregulares, barbatanas rasgadas, olhos turvos. Ele viajou mais de 500 quilômetros, escalando cachoeiras, e ele escapou de inúmeras mandíbulas. Agora só falta um ato. Com um movimento da cauda, ele começa a cavar. O movimento é rítmico, incessante. Uma cavidade rasa no cascalho conhecida como Red. Os machos se amontoam por perto, com suas cores brilhantes e vibrantes. Eles se acotovelam por posição, seus corpos colidindo, suas bocas abertas. Um prevalece. Ele gira perto dela, tremendo ao lado dela. Juntos, eles liberam milhares de ovos translúcidos como pérolas, espalhados na água. O leite do macho turva a correnteza. Em questão de segundos, acabou. A fêmea cobre os ovos com cascalho, protegendo-os da luz e dos predadores. Então ele se deixa levar e suas forças se esgotam. Por horas ele flutua ali, balançando ao sabor da correnteza. Finalmente, à medida que a luz se esvai, ele se imobiliza. Ao seu redor, outros peixes jazem do mesmo jeito. O salmão chum é semélparo, o que significa que morre após a desova. Ele não retorna ao oceano. Sua vida termina nos rios onde começou. Quando isso acontece, a floresta começa a se alimentar. Os corvos descem primeiro, as raposas retornam e destroem os restos mortais. Martas e visons vasculham as margens, águias planam dos penhascos com as asas abertas e as garras esticadas para alcançar os peixes.
Na água, os insetos se alimentam da carne amolecida e as larvas se enterram no sedimento. Nas semanas seguintes, as chuvas transportam nutrientes rio abaixo para o solo. Árvores ribeirinhas, como bétulas, amieiros e salgueiros, absorvem o nitrogênio que antes estava preso em suas fibras vivas. Em suas folhas, o oceano permanece. E assim, o inverno retorna. O gelo sela os rios novamente. Lá embaixo, os ninhos jazem silenciosos, com seus ovos descansando na água fria e oxigenada. O tempo passa lentamente. As mães se foram, seus ossos enterrados sob a neve, mas seus filhotes esperam. Pequenos embriões, olhos se formando, corações começando a bater. No meio do inverno, os primeiros alevinos são liberados. Com apenas 2 centímetros de comprimento, eles flutuam entre as pedras, alimentando-se do que resta de seu saco vitelino. A água acima deles está preta de gelo. A temperatura do ar está bem abaixo de 0, mas no cascalho é constante. 2 graus, nunca mais frio. Os filhotes permanecem escondidos por semanas, isto é, até que o degelo da primavera traga calor e luz novamente. Então, uma noite, o gelo quebra. O rio corre livremente. Na primeira enchente, os alevinos emergem do cascalho e se movem rio abaixo, centenas de cada vez. Pequenas faíscas prateadas contra a escuridão. A maioria nunca chegará ao mar. Mas os que chegarem ficarão mais fortes e, em 3 ou 4 anos, sentirão a mesma atração. Sua jornada, assim como a do urso, não tem um fim real. Mais um ano se passa. Os invernos retornaram. O rio está congelado. As últimas carcaças de salmão estão enterradas sob o gelo. Sua energia está dispersa em raízes, asas e pelos. A floresta que antes ecoava com água corrente ficou em silêncio. O inverno retorna para governar Hokkaido. Através da península de Shiretoku e das planícies além, a terra jaz branca e imóvel, preso sob metros de neve. Só o vento se move, e no entanto, mesmo aqui, a vida perdura. Uma sombra quebra o vazio. Pequeno, deliberar, gracioso, raposa vermelha de Hokkaido, Vulpes vulpes shrenki, se afasta da linha das árvores, com o pelo eriçado pelo frio. É menor que seus parentes do continente, mais magro, e seu pelo tem um tom avermelhado mais profundo com nuances acinzentadas. Um tufo de cauda tão grosso quanto um cachecol de inverno o acompanha. Sua respiração se enrola no ar. Cada passo é medido, leve. Sob a neve, algo invisível se move. Ela para. As orelhas se movem para frente, triangulando o som. A neve abafa todos os tremores, exceto um leve, como um camundongo do campo se movendo pelos túneis sob a casca. A raposa inclina a cabeça, escutando. Silêncio. Então um estalo. Seus músculos se tensionam. Ela salta e pousa sobre o focinho, abrindo caminho pela neve em uma chuva branca. Ela emerge um momento depois, com o rato preso em suas mandíbulas. Ela come rápido. O rato desaparece em poucas mordidas. Depois, segue adiante, trotando levemente pela planície gelada. Suas patas são largas e peludas, feitas para isso. A temperatura pode cair para 20 graus negativos, mas a raposa continua caçando. Durante a maior parte do ano, ela caça sozinha. A noite é sua aliada, a neve sua tela. Cada salto deixa uma marca até que o próximo vento a apague. Em algumas noites, ela viaja 10 quilômetros ou mais, seu caminho serpenteando entre a floresta e o campo aberto. Corvos a seguem, na esperança de migalhas. Se ele acertar, eles se juntam em um coro estridente. Caso contrário, eles se afastam. Em tempos difíceis, ela economiza o que pode. Um peixe derrubado por uma águia. Um esquilo caiu de uma árvore. Ele enterra os restos mortais sob a neve. Dias ou semanas depois, ele os encontrará novamente. À medida que o inverno avança, a terra endurece. Rios congelam até o leito. Veados descem aos vales em busca de grama. A raposa segue seus rastros, vasculhando os cadáveres. Ela é paciente, ardiloso. No final de fevereiro, a luz começa a mudar. Os dias ficam mais longos, o ar amolece. Sob a neve, os primeiros sinais de vida podem ser vistos. Ratos do campo se reproduzindo, besouros descongelando em suas tocas. O mundo da raposa vibra novamente. Ela não está mais sozinha. Seu companheiro retorna, com seu pelo espesso e focinho marcados por batalhas rivais. O reencontro é breve. Eles compartilham o mesmo território, uma colcha de retalhos de bordas de floresta e prados congelados.
Com o primeiro amanhecer de março no horizonte, a neve ainda gruda nas sombras, mas a floresta agora tem um cheiro diferente, de terra derretida e seiva. A raposa cava sob um pinheiro caído. Este é um antigo covil. Ela vai reutilizá-lo. Ela cava fundo, a entrada escondida entre raízes e musgo. Lá, ela dá à luz. Filhotes minúsculos, cegos e indefesos, do tamanho de sua pata. 4. Eles se alimentam constantemente. Seu mundo não é maior que o calor do pelo da mãe. Lá fora, o macho caça incansavelmente. Ela traz ratazanas, camundongos e até mesmo uma lagópode desavisada, cujas penas brancas contrastam com a entrada escura da toca. Ela deixa a comida e foge. A mãe raramente deixa os filhotes por muito tempo. Semanas se passam, a neve derrete formando riachos que correm pela floresta. Em abril, os filhotes emergem piscando na luz. Sua pelagem é macia, aveludada e cinza. Eles rolam e lutam na entrada da toca, mordendo o rabo um do outro e atacando as sombras. A mãe observa de perto, paciente, mas atenta. Ela permite que brinquem, mas o perigo está sempre por perto. Um açor sobrevoa. Ela rosna suavemente. Os filhotes desaparecem no subsolo. À medida que a primavera dá lugar ao verão, a floresta se enche de verde. A família de raposa se afasta cada dia mais, aventurando-se até as bordas dos prados onde abundam os ratos do campo. Os filhotes aprendem a caçar, praticam saltos, reverências e ataques. No início, seu sucesso é desajeitado. No meio do verão, eles caçam habilmente. Os pais os levam para riachos onde sapos descansam na água rasa e libélulas esvoaçam como faíscas. Lá, eles correm atrás uns dos outros pela grama que balança ao vento quente. À medida que o sol se põe a cada dia, a mudança retorna ao ar. As noites estão ficando mais longas. Os prados mudam de verde para bronze. O pelo da raposa engrossa novamente, o vermelho do verão se intensificando para um tom avermelhado, tingido de geada. Seus filhotes, agora quase adultos, começam a se afastar. O instinto os leva a buscar seus próprios territórios. Um deles segue para o norte, em direção à costa, seguindo os chamados das gaivotas. Outro se move para o leste, desaparecendo na floresta da montanha. Apenas um permanece, seguindo a mãe em suas rondas noturnas. O outono traz abundância. Os campos fervilham de vida. Os ratos se multiplicam, alimentando-se das sementes caídas. A raposa caça ao anoitecer com a luz dourada brilhando em seu pelo enquanto se move pela grama alta. Cada salto atinge seu alvo. Ela come e depois enterra o resto. Um esconderijo aqui, outro ali. Seu corpo incha com gordura nova. Seu pelo brilha contra a luz que se apaga. Ao redor deles, guindastes dançam em pântanos distantes. Colisões de veados na floresta. Toda criatura se prepara para o frio. E então, uma manhã, neva novamente. Gentil, silencioso, sem fim. A terra endurece, os rios congelam e o mundo volta a ficar branco. A raposa está parada na orla da floresta, sua respiração se transformando em névoa. Seu último filhote a segue, incerto. Em breve, ele também desaparecerá. O ciclo está completo. As estações avançam. A raposa foi embora. Suas pegadas varridas pelo vento. A floresta fica silenciosa novamente sob uma cortina de neve. Além das árvores, a terra se abre em um imenso branco. Os pântanos de Kushiro, na planície oriental de Hokkaido. O inverno dura mais aqui. A geada floresce nos juncos. A neblina paira baixa sobre rios congelados. O ar está tão parado que o som parece durar para sempre. Mas agora só há silêncio, até quebrar. De algum lugar nas profundezas da névoa, ouve-se um chamado. Uma trombeta clara e ressonante. O guindaste de coroa vermelha. Grus japonenses. 2 deles estão lado a lado, altos como um homem, com a plumagem branca brilhando contra o céu cinzento. Uma mancha de pele nua e carmesim coroa cada cabeça, brilhando como carvão no frio. Eles passaram a noite em pé, apoiados em uma perna só, na neve. Quando a primeira luz do amanhecer toca o pântano, eles se movem. Um se curva profundamente, o outro responde. Eles abrem suas asas enormes e brancas com cada pena contornada em preto. Então, eles saltam. Sua dança começa. Eles cantam em uníssono. A dupla é tão potente que pode percorrer 10 quilômetros em terreno aberto. O macho balança a cabeça, trombeteando. A fêmea responde, suas vozes se entrelaçando perfeitamente.
Eles saltam no ar, batendo as asas para transformar a neve em uma tempestade de luz. Eles se cumprimentam, saltam novamente, girando e se transformando em arcos de graça espelhada. Isto não é uma competição, é renovação. Esses Grows acasalam para a vida toda. Todos os anos, no auge do inverno, eles reafirmam seu vínculo por meio dessa dança de fidelidade e paixão. Ao redor deles, dezenas de pessoas se juntam. O ar se enche de sons, chamados sobrepostos, que se elevam como um coro. Para o povo de Hokkaido, essa visão se tornou simbólica. Era uma vez, o Grow de coroa vermelha quase desapareceu, caçado, faminto. À medida que as zonas úmidas desapareciam, agora, após décadas de proteção, mais de 2.000 pássaros vivem aqui novamente. Os Grows se curvam e pousam e a dança termina. Por um momento, o pântano fica em silêncio. Então, o casal caminha junto pela névoa, de cabeça erguida, renovando seu vínculo. No início da primavera, o gelo começa a rachar. O pântano desperta. A água se infiltra pelos juncos congelados. Os primeiros coachos dos sapos ecoam sob o gelo derretido. Os Grows entram nas zonas úmidas, um lugar de juncos altos e lama macia. Lá constroem seu ninho, um monte de juncos com quase 1 metro de largura. Eles o elevam acima do nível da enchente. A fêmea põe um ovo, pálido, manchado, frágil. Os pais se revezam nos cuidados. Um observa enquanto o outro alimenta, sempre por perto, sempre à vista. Os dias ficam mais longos, o ar mais quente e o pântano se enche de sons. Libélulas zumbem, sapos cantam em um coro sem fim. O vento treme entre os juncos. Após 28 dias, a casca eclode. Um filhote emerge, molhado, dourado e tremendo. Em poucas horas, ele se levanta, cambaleando com as pernas trêmulas, já bicando o mundo. Ambos os pais cuidam dele, guiando-o gentilmente por águas rasas, repletas de insetos e girinos. O pintinho aprende rápido, caminhando atrás de sua mãe, cantando suavemente, seguindo cada passo. O verão chega em ondas verdes, o pântano está repleto de vida. Garças espreitam nos canais, águias planam nas correntes termais e Grows se movem, se alimentam e piam por toda parte. O filhote cresce rapidamente, dobrando de peso em 1 mês. Sua penugem dá lugar a penas claras. Seu pescoço se estica, suas asas testando o ar. Ainda assim, o perigo espreita. Certa manhã, o céu escurece com asas. Uma sombra cruza a água, a silhueta larga de uma águia de cauda branca. Ela plana baixo, observando. Os Grows soam o alarme com seus gritos agudos. O filhote congela, o macho abre as asas. Imponente. Assobiando através do bico aberto, a águia circula 1, 2 vezes e depois voa para longe, ondulando o ar em seu rastro. O pântano silencia novamente, a tensão se dissipando com o vento. Durante o verão, a família prospera. A cada dia, o filhote fica mais ousado. Ele procura caracóis e raízes e pratica pequenos saltos. Os pais o orientam com chamadas baixas. Quando as tempestades chegam, eles a protegem entre as asas. Quando os predadores estão por perto, eles se unem. Em setembro, as primeiras folhas amarelas flutuam ao vento. O pântano fica dourado, depois bronze. O jovem Grow está quase crescido, mais alto e mais forte. No entanto, ainda tem penas marrons. Os pais o incentivam a voar, no início em rajadas curtas, a poucos metros acima da água. A cada dia, mais alto e por mais tempo. O primeiro voo de verdade vem acompanhado de uma emoção de triunfo. As asas se abrem quase 2 metros, o pássaro plana, pairando pela primeira vez sobre o ninho. Mas o outono também traz perigos. A comida escasseia à medida que os sapos murcham na lama e os insetos morrem de exposição. As águias retornam para caçar. Certa noite, quando o sol se põe atrás dos juncos, uma águia desce das nuvens. O jovem Grow se debate, instável, diante do ataque do predador. Os pais reagem de forma confusa. O macho salta para o céu, com as asas abertas e as garras erguidas. A águia desvia bruscamente, errando por centímetros, e então recua para um pinheiro distante. O filhote sobrevive. Logo, os dias encurtam. A geada retorna ao amanhecer, espalhando-se como vidro sobre o pântano. Os guindastes agora estão constantemente se alimentando, desenvolvendo a força necessária para enfrentar os próximos meses. O filhote o segue com imitação perfeita, forrageando, alisando-se e chamando.
Sua voz, antes fina e aguda, agora se aprofunda e ressoa, fundindo-se ao dueto dos pais. E então a neve retorna. Os primeiros flocos caem silenciosamente sobre as terras úmidas. Os Grows não se escondem mais na grama alta. Eles retornam aos campos abertos, onde a neve está firme e o ar é frio e límpido. Contra o céu pálido, suas silhuetas impressionam. 3 figuras brancas em um mar prateado. Ao amanhecer, a névoa se ergue novamente do rio congelado. A família permanece unida. O jovem guindaste abre suas asas, já totalmente crescido, cada pena com bordas pretas. Ele salta no ar ao lado dos pais. Eles planam juntos, chamando, suas vozes ecoando no silêncio. Em breve, o filhote partirá e se juntará a outros da sua idade para encontrar seu próprio território. Os pais permanecerão ali, com o vínculo intacto. Eles se movem mais uma vez. O macho se curva, a fêmea responde. Juntos eles se erguem, girando pela neve que cai. Seus chamados soavam como sinos através da neblina. Quando a primavera chegar novamente, eles dançarão novamente. Por enquanto, os guindastes desaparecem na brancura. A terra se ergue novamente, longe de áreas úmidas abertas, florestas orientais de Hokkaido. Aqui, a neve fica espessa entre os troncos altos de cedro e bétula. O vapor sobe em espirais lentas de fontes geotérmicas ocultas. O ar cheira a resina e terra. É um mundo de silêncio, ancestral, vigilante, vivo. No meio desse silêncio, uma forma se move. As asas largas e pesadas bateram uma vez, 2 vezes, silencioso na neve que cai. Uma coruja pescadora de Blackstone, Ketupa blackstone, voa pela floresta à noite. É a maior coruja do mundo, com quase 70 centímetros de altura e envergaduras que se estendem por mais de 1 metro e 80 centímetros de ponta a ponta. Suas penas são da cor da casca da árvore e do crepúsculo. Um padrão marrom e creme que combina com a textura da floresta. A única coisa que se destaca são seus olhos. Orbes gêmeas de ouro derretido. Fixo, sem piscar. A coruja pousa em um galho baixo com vista para um riacho. Abaixo dele, a água flui escura e silenciosa através de uma fenda no gelo. O riacho aqui nunca congela, aquecido por nascentes vulcânicas que correm por esta terra. Abaixo da superfície, uma truta solitária flutua. A coruja espera. Os minutos se estendem. A neve cai suavemente em suas costas, sem que ninguém preste atenção. Então, movimento. O peixe sobe, a coruja se inclina para a frente com as penas eriçadas e os olhos semicerrados. Num instante, ele cai. O silêncio é quebrado. Um brilho de garras, uma rajada de spray. A coruja mergulha na água, com as asas abertas para se equilibrar. Suas pernas se fecham sobre o peixe com precisão mortal, suas garras perfurando escamas e carne. Ela plana, com água escorrendo de suas penas e a presa brilha pálida em suas mãos. A coruja voa e desaparece entre as árvores. No oco de uma bétula ancestral, uma fêmea aguarda. Ela observa a neve lá fora com as penas eriçadas para se proteger do frio. Quando o macho retorna, pousa delicadamente na entrada, oferecendo seu prêmio. Ela pega o peixe, o abate e o dá para ele comer. Então, do fundo de sua garganta, um som começa a ser ouvido. Baixo, crescente, ressonante. A floresta responde. 2 vozes abrem caminho pela escuridão. Um dueto profundo e rítmico de uivos e batidas que ressoam ao longo do rio. Essas corujas não migram nem percorrem longas distâncias. Cada casal ocupa um território de até 15 quilômetros quadrados, seguindo os mesmos riachos congelados por gerações. Seus cantos marcam os limites. O inverno está se tornando mais rigoroso. Os peixes estão escassos. Corujas patrulham os riachos todas as noites, movendo-se silenciosamente através dos galhos carregados de neve. Quando as presas são abundantes, elas escondem os peixes sob raízes e pedras, retornando dias depois para caçá-los. Seu sucesso depende dessas poucas correntes quentes. Em março, quando as noites começam a encurtar, a fêmea se instala nas profundezas da cavidade da bétula. Lá dentro, 2 ovos brancos repousam sob seu peito. O macho caça incansavelmente, retornando com trutas, sapos e até pequenos mamíferos, todos revelados pelo degelo dos riachos. A floresta permanece congelada, mas na cavidade a vida desperta. Depois de 1 mês, o primeiro filhote nasce. Uma criatura pálida e felpuda, cega e frágil.
Um dia depois, um segundo. A fêmea os cria constantemente, protegendo-os do frio com o corpo. O macho lhes traz comida. Primeiro peixes pequenos, depois presas maiores à medida que os filhotes crescem. Cada entrega é saudada com um coro de pios suaves que ecoam fracamente na cavidade. No final de maio, a floresta muda. A neve está recuando encosta acima. O chão fica verde. As samambaias se desdobram. Os riachos estão se acelerando com o degelo. Os filhotes agora espiam pela entrada com os olhos abertos e as penas manchadas de marrom. Eles sobem desajeitadamente pelos galhos, testando o equilíbrio, batendo as asas em breves rajadas. Os pais observam atentamente, chamando baixinho. Quando a noite cai, os jovens seguem o pai até a beira do riacho. Eles aprendem observando. O adulto permanece imóvel como uma pedra. Quando o peixe se move, ele ataca. O filhote imita, avançando cedo demais, nadando desajeitadamente. A truta escapa. O adulto emite um coachar baixo. É assim que se aprende na floresta. Em meados do verão, os filhotes já conseguem voar. A família se move junta pelo corredor do rio, cada coruja chamando a próxima em uma cadeia de notas profundas e ondulantes. Vagalumes brilham sobre a água, cintilando com uma luz quente. Morcegos circulam. A floresta pulsa com vida invisível. Mas mesmo aqui o perigo espreita. Certa noite, uma marta mascarada ronda perto da base de uma árvore com seus olhos escuros brilhando. Atraída pelo cheiro de restos de peixe, ela fareja ao redor procurando um buraco. A coruja fêmea desce silenciosamente de cima. Suas asas se abrem, batendo no ar ruidosamente. A marta congela e depois escapa para o mato. A coruja pousa novamente com as penas eriçadas e as garras cerradas. A floresta recupera sua tranquilidade. À medida que agosto dá lugar a setembro, os filhotes se tornam independentes. Eles se espalham mais, seguindo os riachos até os vales vizinhos. Seus pais não os alimentam mais. Em breve, cada um reivindicará seu próprio trecho de rio. Mas não será fácil. Na natureza, apenas metade dos filhotes emplumados sobrevive ao primeiro ano. Inundações, frio, fome e águias causam estragos. Mas aqueles que perseverarem um dia cantarão seu próprio dueto através da floresta nublada. Agora o outono chega. A copa das árvores resplandece em tons dourados e carmesim. As trutas correm novamente, subindo o rio para desovar. Corujas caçam entre as folhas caídas. O ar está impregnado do aroma de casca úmida, musgo e da vida que se esvai no sono. Os riachos, que antes eram claros e de fluxo rápido, agora correm mais devagar e estão cheios de agulhas caídas. Ao anoitecer, o macho pousa imóvel no rio. Um peixe se move lentamente abaixo, vagarosamente na corrente refrescante. Ele cai. Outra refeição está garantida antes da chegada do frio. À medida que as noites se prolongam, a dupla recomeça. Suas vozes ecoam pela floresta. Esses chamados podem ser ouvidos a quase 2 quilômetros de distância. Está nevando novamente. A floresta fica em silêncio, exceto pelo sussurro da água sob o gelo. O vapor sobe das aberturas e se enrola entre os galhos de cedro. As corujas retornam ao ninho, a mesma bétula que abrigou gerações anteriores. Lá dentro, eles ficam bem próximos uns dos outros, olhos semicerrados, ouvindo o ritmo constante do riacho abaixo. Continuando em direção ao local onde a floresta desaparece, a terra se abre. As árvores estão clareando. O mundo é amplo novamente. Aqui nas planícies onduladas do leste de Hokkaido, a luz se espalha sobre prados de bambu anão e grama prateada. Os rios correm pelos vales, serpenteando por cristas vulcânicas que ainda soltam fumaça no ar frio. Este é o território do veado Ezo-Sika, Cervus japão iesuensis, o maior de todos os sikas e uma das formas mais resistentes do acidentado norte de Hokkaido. Uma manada se move pela névoa do amanhecer com seus corpos marrom claros sob a primeira luz. A geada cobre seus pelos. Cachos de vapor saem de suas narinas. As fêmeas caminham com cuidado, cabeças baixas, arrancando a grama de inverno que se espalha pela neve. Entre elas, os machos mais jovens permanecem, vigilantes, cautelosos, com seus chifres ainda pequenos, como pequenos tocos aveludados que crescerão nos próximos meses. Do outro lado aparece outra forma. Um veado, mais alto, mais amplo. Seus chifres se erguem como árvores ramificadas. Eles se estendem por mais de 1 metro de largura,
com cada dente afiado como osso. Seu corpo é poderoso, com quase 150 quilos de músculos, e seu pescoço é grosso e escuro. Este é o seu território, marcado por cheiros e arranhões, esculpido por anos de conflito e resistência. Mas nem sempre foi assim. 2 invernos atrás, ainda um jovem macho, não mais alto que os juncos, ele aprendeu a ficar de pé poucos minutos após o nascimento. Instável, tremendo. Sua mãe o levou para um abrigo, escondendo-o entre os juncos, onde seu cheiro não o trairia. Ela o alimentou, observou-o e voltou para cuidar dele em silêncio. Durante os primeiros meses, ela o defendeu de raposas e cães vadios, mantendo-o perto das sombras até que ele pudesse correr. No outono, ele se juntou à manada. Suas manchas desbotaram e sua pelagem ficou avermelhada. Ele brigou com outros filhotes de 1 ano. O inverno trouxe fome. O jovem aprendeu onde o vento arrancava a neve do chão, onde os riachos permaneciam abertos mesmo no frio mais intenso. Agora, 2 anos depois, ele se ergue como um adulto, ainda não o mais poderoso, mas quase. Seus chifres brilham ao sol de verão, cobertos por um veludo vermelho sangue. Cada dente cresce diariamente, extraindo minerais do corpo. Ao redor deles, o rebanho pasta livremente. Insetos zumbem e o ar vibra com calor. É a calmaria antes da tempestade, o tempo de crescimento e espera. No início de julho, o cervo troca o véu. Esfrega os chifres nos troncos das bétulas, descascando-os até que fiquem duros e pálidos. Sangue espirra na casca. Quando ele levanta a cabeça, suas armas estão limpas, polidas e letais. Seu corpo escurece, os músculos se destacam sob a pele. Os hormônios disparam. A época de acasalamento se aproxima. Em setembro, os prados estão cobertos de névoa. As manhãs ressoam com o som. O mugido profundo e gutural do veado, chamando através dos vales, os machos patrulham as bordas de seus haréns, circulando, rastreando seus odores e observando os rivais. As fêmeas se reúnem em grupos dispersos, pastando, alertas. Nosso veado muge na névoa, com um chamado ressonante e áspero. Um rival responde do outro lado da serra. Os dois se movem um em direção ao outro, andando de um lado para o outro, com o pescoço baixo e as orelhas para frente. O ar fica tenso. Eles sofrem um acidente. Um chifre bate em outro chifre. O som é agudo, como galhos quebrando. Eles se empurram, presos um ao outro com os músculos tensos. Lama espirra sob os cascos. O macho mais novo empurra. O mais velho cede. Depois se contorce, impulsionando-se para a frente. Por longos segundos eles lutam até que um vacila. O macho mais novo escorrega, forçado a recuar. Ele se solta com a respiração ofegante e os flancos arquejantes. O vencedor permanece em pé, urrando contra o vento. Nosso cervo manca na neblina, derrotado. Para ele, o desafio deste ano fracassou, mas a temporada não está perdida. Em mais 1 ano, sua força estará à altura dos melhores. O cio dura semanas. O ar está impregnado do aroma de almíscar e terra úmida, com gritos de dominação e perseguição. Os machos protegem ferozmente seus haréns, assustando os concorrentes. Lute até que a exaustão os quebre. Alguns apresentam ferimentos profundos nos flancos, outros perdem olhos ou chifres. Ao final do frenesi, os sobreviventes estão emaciados e suas forças esgotadas. O inverno se aproxima rapidamente. A neve se acumula e os veados descem em busca de refúgio perto da floresta. O veado, agora sozinho, alimenta-se lentamente durante os dias curtos. Seus grandes chifres prendem-se nos galhos. Ele os deixa cair, balançando a cabeça irritado. Em janeiro, a fome o atormenta. O gelo cobre os rios. Os ventos açoitam as planícies abertas. Muitos veados perecem. Os jovens, os fracos, aqueles presos longe de seu abrigo. O rebanho está diminuindo. Costelas visíveis sob a pelagem opaca. Até os veados lutam. Seu corpo, antes poderoso, encolhe e as reservas de gordura desaparecem. Mas, ainda assim, ele resiste. Raspa a neve com os cascos, expondo as folhas de bambu congeladas. Bebe dos filetes de água derretida que se infiltram sob os montes de neve. Em fevereiro, quando o frio está no auge, ele perde os chifres. Certa manhã, enquanto ele abaixava a cabeça para se alimentar, um rangido ressoa no silêncio. O primeiro chifre cai, pousando suavemente na neve. O segundo segue alguns dias depois.
Sangue escorre dos tocos, mas a dor é passageira. Ele empurra a coroa caída uma vez e continua andando. Em março, os dias estão ficando mais longos. O gelo está recuando dos rios. Os brotos incham nas bétulas. Os primeiros brotos verdes aparecem através do solo descongelado. O veado começa a se alimentar vigorosamente, recuperando o peso perdido. Sua pelagem cai em manchas, e a espessa pelagem de inverno é substituída por uma pelagem lisa e marrom de verão. Pequenas saliências aparecem em sua testa, os primeiros sinais de crescimento de novos chifres. Em outros lugares, o ciclo continua. Nos prados onde o rebanho pasta, as fêmeas dão à luz filhotes pequenos, malhados e silenciosos. Cada filhote se esconde na grama alta enquanto a mãe se alimenta por perto, retornando a cada poucas horas para amamentar. Nas primeiras semanas, a melhor defesa do filhote é a quietude. Seu pelo inodoro o torna invisível até mesmo aos narizes mais atentos. No verão, os jovens correm livremente. Eles se juntam a pequenos grupos, aprendendo trilhas, saboreando as gramíneas selvagens que enchem o ar de doçura. Os machos entre eles começam a abaixar a cabeça em um combate simulado, preparando-se para o dia em que também os desafiarão. Entre eles, talvez, o próximo grande macho já esteja caminhando. E o velho veado? Ele observa do alto do cume, com seus novos chifres se erguendo novamente, fortes e abundantes. As cicatrizes de batalhas passadas marcam seus flancos, a história de anos escrita em seu corpo. Ele ruge novamente, um som profundo e ressonante que ecoa por todo o vale. O desafio virá novamente. À medida que o verão vai passando, a neblina retornará, rivais surgirão, os chifres vão colidir. E mais uma vez ele lutará pelo direito de transmitir sua força. Agora, enquanto o crepúsculo cai sobre as planícies, o cervo está sozinho. Sua respiração se transforma em gelo, a grama se curva sob a neve. Em algum lugar distante, outro chama, a promessa de outro concurso, mais um ano. Ele abaixa a cabeça e escuta. O vento muda, e então siga em frente. Enquanto isso, das planícies abertas, onde os veados pastam e desaparecem na neve, a terra se ergue novamente, norte, em direção ao mar. O vento está ficando mais forte, as florestas estão sendo desmatadas, o ar fica pesado com sal. Mais à frente fica a península de Shiretoku. Um braço irregular de terra se projetava no mar de Okhotsk. No inverno, ele encontra o próprio Ártico. Esta é a borda do gelo. Ao amanhecer, a costa geme. Grandes camadas de gelo flutuante. Levados para o sul pelas correntes do mar de Okhotsk. Pedra de amolar contra os penhascos negros. O som é baixo e infinito. Blocos do tamanho de casas colidem, dividir. Inclinação, enviando fragmentos brilhantes para a luz pálida. Entre eles, estreitos canais de água aberta se entrelaçam como veios de aço. A temperatura está oscilando um pouco abaixo de zero. Em um desses icebergs, uma forma se move. Uma foca comum, foca larga, levanta a cabeça com os bigodes cobertos de gelo. Sua pelagem cinza e manchada se mistura tão perfeitamente com o gelo quebrado que parece desaparecer. Ao seu redor, dezenas de outros jazem espalhados sobre os blocos de gelo, imóveis. Eles descansam depois de se alimentar. Barrigas cheias de bacalhau, arenque e bacalhau com açafrão, presos sob a superfície congelada. Cada um pesa quase 100 quilos e sua espessa camada de gordura os isola de águas pouco acima do ponto de congelamento. Seus batimentos cardíacos diminuem à medida que se aquecem sob a tênue luz do sol, conservando cada grama de energia. Eles mergulharão novamente em breve, deslizando através de rachaduras em direção à água a 2 graus acima de zero. Acima deles, uma sombra desliza pelo gelo. Uma águia marinha de Steller, Haliaetus pelágico, voa abaixo, examinando a extensão gelada. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2,5 metros, é uma das maiores águias da Terra. Sua cabeça e cauda brilham em branco contra o marrom escuro de seu corpo. Examine o mar com olhos capazes de detectar um peixe a 1 quilômetro de distância. Então, com um único e determinado bater de asas, ele cai. O ar sibila. As garras atacam com um estalo oco. Sob o gelo, um smelt preso brilha com um brilho prateado antes de desaparecer em uma nuvem de gelo fragmentado. As garras da águia se fecham ao redor dele. Batendo as asas, ele sobe com os peixes pendurados e a água escorrendo pela cauda.
Ele pousa na saliência de um penhasco acima da costa, onde outro raptor o aguarda. Uma águia de cauda branca, Haliaetus peixe-branco. Um pouco menor, mas não menos formidável. Durante horas eles trocam ar entre si. Eles mergulham, fingem e roubam uns dos outros. Sob os blocos de gelo, outro império se agita. A água é fina e azul, e a luz se filtra pelas rachaduras do gelo em faixas mutáveis. Das profundezas emergem figuras imensas, leões marinhos de Steller, eumetopias, jubatos. Os machos são gigantes, alcançando comprimentos de 3 metros e pesa quase 1 tonelada. No entanto, eles se movem com graça fluida, girando e girando em espirais estreitas e coordenadas. Sua gordura espessa os protege do frio. Seus músculos densos os impulsionam com força explosiva. Eles caçam em equipes. Um cardume de Pollock se dispersa na frente deles. Os leões lançam um ataque. Mergulha-se fundo, forçando o peixe a subir. Outro o intercepta e suas mandíbulas se fecham com um estalo. Bolhas de ar sobem nas nuvens. A caçada dura menos de 1 minuto. Alguns peixes escapam, a maioria não. Leões marinhos emergem, sua respiração explodindo em nuvens de vapor antes de desaparecerem novamente. Acima, gaivotas e gaivotas tridáctilas voam em círculos e grasnam, esperando por migalhas. Então, novamente, silêncio. Apenas o chiado das ondas sob o gelo. Mais à frente, os icebergs ficam mais finos e o mar se abre na escuridão. Os maiores predadores de todos patrulham aqui. Uma barbatana alta e preta corta a superfície. Depois outro. E mais um. Orcas. Orcinus orca. Os predadores mais inteligentes do oceano. 6 delas viajam juntas, cruzando as águas geladas em formação perfeita. 2 fêmeas adultas, 3 filhotes aprendendo técnicas de caça e um filhote agarrado ao flanco da mãe. Eles se movem como um só. Seus corpos pretos e brancos deslizam pelo mar de Ardósia. Suas respirações se erguem em colunas fantasmagóricas antes de desaparecerem no ar frio. Estes são os moradores do Pacífico Norte. Abaixo da superfície, o oceano vibra com sua comunicação. Cliques agudos são ouvidos na escuridão. Eles pintam um mundo tridimensional com som. Isso se chama ecolocalização. Seus assobios ondulam pela água em explosões de excitação, chamados por contato, comandos e conforto. Cada grupo tem seu próprio dialeto, uma assinatura familiar transmitida de geração em geração. Esses são seres inteligentes. Eles ensinam seus filhotes não apenas como caçar, mas também quem eles são. Elas se movem ao longo da borda do gelo, explorando. As orcas conhecem essas rotas perfeitamente. Elas as seguem há décadas, acompanhando o pulso sazonal do mar de Okhotsk. Quando uma foca escapa de um bloco de gelo, já é tarde demais. A matriarca mergulha primeiro. Um deles circula nas profundezas do gelo para bloquear a fuga. Outro ataca pela lateral, empurrando a presa para cima. A água escurece e então explode. Uma foca emerge, desesperada por ar. Mas lá de baixo, uma figura enorme e veloz emerge. Um clarão branco, uma onda violenta. O mar se agita, brevemente vermelho, antes de voltar ao silêncio. As orcas caçam para alimentar o grupo, para apoiar o bezerro que um dia o guiará. Quando a caçada termina, ambos flutuam juntos em direção ao crepúsculo. Mesmo aqui, sob o gelo e a sombra, a abundância prospera. Através da superfície inferior dos blocos de gelo, a luz solar se infiltra, despertando uma pele viva. Diatomáceas, algas microscópicas florescendo em vastas colônias. Cada célula converte a luz solar em alimento. Eles se alimentam de copépodes e krill, que por sua vez alimentam arenque, escamudo e salmão. Tudo aqui, focas, leões marinhos, águias e baleias, deve sua vida àquela fina película verde. Os icebergs, longe de serem estéreis, são grama flutuante. Em abril, a mudança começa. O sol nasce mais alto a cada dia. Rachaduras aparecem no gelo. Poças de água derretida brilham na superfície. O ar amolece. Focas começam a se mexer, deslizando para o mar para se alimentar. Águias circulam acima, seus chamados ecoando nos penhascos. E então, de repente, o gelo desaparece. O mar de Okhotsk se abre amplamente, uma vasta planície de água azul aço que se estende até o horizonte. A costa ressoa com sons, os gritos das gaivotas, o bater das ondas, o chiado da neve derretida. Focas se afastam da costa, acompanhando a migração dos peixes. Leões marinhos se reúnem em ilhas rochosas para procriar.
Os machos rugem profundamente e ressonantemente, e seus rugidos podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Eles lutam pelo domínio, pelo espaço, para colegas. Uma colisão de corpos pesando centenas de quilos, seus dentes rasgando, suas vozes sacudindo o ar. Sob os penhascos, a luz do sol penetra na água. O fundo do mar transborda de cor e vida. Florestas de algas marinhas se expandem, com suas folhas se elevando 5 ou 6 metros em direção à superfície, cada uma delas um mundo à parte. Caranguejos correm entre as âncoras, com suas conchas brilhando em tons de verde e vermelho. Estrelas do mar rastejam nas rochas, com seus pés tubulares farfalhando contra a pedra. Ouriços do mar pastam em câmera lenta, deixando rastros delicados entre as algas. Entre as folhas, cardumes de bacalhaus e camarões jovens brilham como metal líquido, seus corpos se contorcendo sob a luz. Em meados do verão, a transformação está completa. O mar está vivo em todas as direções. Do sul, através de milhares de quilômetros de mar aberto, os gigantes retornam. Durante todo o inverno, eles vagaram pelas águas quentes perto das Filipinas e das Ilhas Marianas. Lá, elas deram à luz e criaram seus filhotes na segurança de lagoas tropicais. Lá, o oceano é calmo. A água é rica em calor, mas pobre em comida. Agora, com a primavera dando lugar ao verão no hemisfério norte, a fome os leva para o norte. Eles se dirigem para as águas frias e férteis da costa leste de Hokkaido, onde a vida é abundante. Baleias jubarte, Megaptera novaeangliae, aparecem primeiro, com suas costas negras surgindo como ilhas na névoa. Cada um pode pesar 30 toneladas. E ainda assim eles se movem com uma graça incrível, rolando suas longas nadadeiras peitorais pela água como asas, suas nadadeiras caudais largas e recortadas, marcadas com padrões brancos únicos, são erguidas antes de cada mergulho. Abaixo da superfície, eles abrem bem a boca, engolindo nuvens de krill que emergem das profundezas ao anoitecer. O krill é atraído por florações de diatomáceas. As baleias jubarte ficam ali por meses, alimentando-se incansavelmente. Diariamente, eles consomem até 1 tonelada de presas, acumulando reservas abundantes de gordura que lhes permitirão sobreviver à longa migração para o sul. No início do outono, quando o krill desaparece e os dias ficam mais curtos, eles iniciam sua jornada de retorno aos trópicos. Mães com filhotes nadando perto delas. Mais perto da costa, menores mas não menos formidáveis, as baleias mink patrulham, Balaenoptera acutorostrata. Compactos e rápidos, eles surfam nas ondas com pouca ondulação, emergindo em breves exalações de névoa. Sua dieta é variada: arenque, lança de areia, krill. São as baleias de grande porte mais comuns nessas águas, permanecendo ali durante todo o verão e até mesmo no início do inverno, acompanhando os movimentos variáveis dos cardumes de peixes ao longo da plataforma continental. Entre elas estão os golfinhos de lados brancos do Pacífico, Lagenorhynchus obliquidens. Eles viajam em grupos de dezenas, às vezes centenas, correndo ao lado dos barcos de pesca, saltando sobre as ondas em perfeita sincronia. Abaixo da superfície, seus cliques e chiados tecem uma conversa constante, mapeando as correntes, encontrando peixes e mantendo o grupo unido na escuridão ou em tempestades. Eles também são migrantes, seguindo as correntes quentes ao sul do Japão. Eles permanecerão aqui enquanto a água permanecer rica em presas. Isso geralmente acontece até que os ventos do início do outono comecem a resfriar o mar novamente. Até mesmo botos, focoena, juntam-se à festa. Tímidos e esquivos, emergem apenas brevemente com suas pequenas barbatanas dorsais cortando a água como sombras. Perseguem cardumes de anchovas e arenques em baías rasas. Ao contrário das baleias grandes, elas não viajam muito longe. Essas águas do norte são seu lar durante todo o ano. No entanto, eles se aproximam da costa no verão, quando a comida é abundante. Acima deles, bandos de cagarras e gaivotas voam, alimentando-se do mesmo banquete. Por 3 breves meses, o mar de Okhotsk se torna um paraíso, mas o equilíbrio já está mudando. O sol está se pondo a cada dia, a água está esfriando. Em setembro, os ventos retornam. Tempestades açoitam a Sibéria, lançando ondas contra os penhascos. Baleias iniciam suas longas jornadas para o sul. Leões marinhos deixam as colônias. Seus filhotes agora estão crescidos e fortes.
Águias retornam à costa. Seus filhotes praticam seus primeiros voos desajeitados sobre as ondas. As focas estão se movendo para o norte novamente, acompanhando o recuo do frio. O oceano escurece. As flores de plâncton afundam lentamente no abismo. Os peixes se alimentam do que resta. Os caranguejos cavam na areia. As florestas de algas agora balançam mais lentamente, com suas bordas rasgadas pelas tempestades. Então, em dezembro, os primeiros fragmentos de gelo aparecem novamente. A cada dia, a temperatura cai ainda mais. O ar fica mais acre, límpido e metálico. O mar se acalma. Lentamente, os icebergs engrossam, estendendo-se para alcançar a costa novamente. Águias retornam aos penhascos. Focas rastejam pelo gelo. Orcas patrulham a costa. Mais uma vez, o mundo está branco e silencioso. O ciclo se fecha. Isto não é um fim, apenas uma pausa entre as estações, dos penhascos gelados e mares agitados de Shiretoku. A terra se ergue novamente. O gelo dá lugar à pedra, pedra no chão. A neve está se acumulando no interior, limpando sob o abrigo das árvores. Aqui, nas florestas profundas de Hokkaido, o inverno afrouxa seu controle. Os troncos dos abetos de Sakhalin e dos carvalhos da Mongólia erguem-se como pilares, suas bases cobertas de musgo e neve velha. Sob esta abóbada, as menores criaturas governam. Um esquilo é o primeiro a acordar. Um esquilo de Ezo, Chiurus vulgar orientes, emerge do oco de sua árvore, com a cauda arrastando-se atrás de si como uma bandeira de névoa cinzenta. Dormiu inquieto durante o inverno, acordando entre tempestades para mordiscar sementes armazenadas. Agora, ao amanhecer de março, emerge sob a tênue luz do sol. Seu mundo é vertical. Maiô, galhos, saltos. Ele salta sem esforço sobre a crosta, escorregadia por causa da água derretida. Garras agarrando madeira áspera. 10 metros, 15. Cada salto é medido, instintivo, nunca falha. Abaixo, um esquilo observa. Menor, listrado. Rápido como uma faísca. Esquilo de Ezo, Tamias sibiricus lineato. Sua toca fica sob as raízes de um carvalho caído, uma rede de túneis repleta de bolotas, nozes e sementes. Durante meses, ele viveu meio adormecido, acordando apenas para se alimentar de suas reservas. Agora é a fome que o leva à superfície. A floresta ainda cheira a geada e folhas podres, mas a primavera está próxima. O esquilo corre pela vegetação rasteira, com as bochechas inchadas pelas sementes roubadas. Lá em cima, o esquilo tagarela alto, a primeira discussão do ano. Mas olhos os seguem das sombras. Sabre de Ezo, terça-feira zibelina braquiuro, desliza entre as raízes como uma camada líquida. Sua pelagem brilha em um dourado escuro, espesso contra o frio. Antes tão estimado, agora se move invisivelmente, um fantasma na luz fraca da floresta. Ele para, o focinho se contraindo, todos os sentidos alertas. O cheiro de esquilo permanece, fresco, próximo. Com um salto silencioso, ele desaparece entre as samambaias. Alguns momentos depois, a floresta fica em silêncio. Um leve guincho quebra o silêncio e depois desaparece. A Marta reaparece. Uma figura inerte pendurada em suas mandíbulas. O predador recua para se alimentar sob um tronco nevado, escondido dos corvos que patrulham as copas das árvores. À medida que o sol nasce, a floresta se aquece. A água derretida pinga dos galhos, acumulando água nos espaços entre as raízes. Debaixo de uma dessas manchas de musgo é possível ver movimento, uma agitação lenta, quase imperceptível. Uma salamandra acorda. Salamandra de Hokkaido, inóbil, retardado, permaneceu congelada por meses, com o corpo envolto em gelo e o sangue encharcado de anticongelante natural. Agora, com temperatura um pouco acima do ponto de congelamento, ela está descongelando. Seu pulso retorna. Ela está se movendo novamente. Ele desliza na água. Lento, mas vivo. Sua pele brilha escura e úmida. Esses pequenos anfíbios alimentam-se rapidamente de larvas de insetos e pequenos crustáceos, adquirindo força antes da reprodução. Em águas rasas, os pares se entrelaçam e a fêmea deposita uma fileira de ovos gelatinosos entre as pedras. Cada um deles eclodirá em uma larva translúcida, esfolado, frágil, destinado a se metamorfosear antes da próxima geada. À beira do mesmo lago, um sapo agarra-se a um junco.
a rã-árvore Ezo, Dryophytes japonesas. Pequena e verde, paciente. Ela também sobreviveu enterrada no chão durante os meses mais frios, com o corpo quase congelado. Agora ela canta, um trinado agudo e suave que pode ser ouvido por toda a clareira. Logo, o ar fica cheio dela. Dezenas de vozes se unem. À medida que os insetos emergem, outro mundo desperta. Ninfas de libélulas emergem da lama, com seus corpos de um bronze reluzente. Sua transformação começa. Sua pele racha, suas asas se abrem ao sol. Em poucas horas, elas alçam um voo. Os olhos de cada pessoa contêm 30.000 lentes. Cada flap pode atingir 30 vezes por segundo. Eles se levantam. Flutuador. Dardo. Sua patrulha começa. Em meados da primavera, a floresta explode em ação. Esquilos de Ezo perseguem-se entre os galhos em flor. Esquilos de bico fino cantam em troncos caídos com seus trinados agudos e rápidos. Palancas negras desaparecem por longos períodos, caçando ninhos de pássaros e ratazanas no verde cada vez mais profundo. A neve está recuando para o norte. Nas clareiras, os tufos de grama brilham, pontilhados de flores, botões de ouro alpinos, gencianas e violetas brancas. Entre elas, o lúpulo da lebre de Hokkaido. Lepus tímidos Ainu, antes branco como a neve, agora é marrom. Sua pelagem muda gradualmente com o aumento dos dias. Uma sombra passa por cima. Um açor voa abaixo, com as asas abertas e em silêncio. A lebre congela, os músculos tensos. Seus olhares se encontram, mas logo perdem o foco. A lebre desapareceu em seu próprio padrão. Um instante depois, ela se move novamente, saltando pela grama, percorrendo 10 metros em um único arco. Durante o verão, a floresta zumbi. Os besouros perfuram a casca, as mariposas saem de seus casulos. O ar fica mais denso com pólen. A esquila Ezo cria sua ninhada. 3 filhotes, com os olhos ainda fechados, escondidos em uma cavidade a 15 metros do solo. Ela os alimenta durante todo o mês de julho, amamentando, cuidando e escovando-os. O macho ronda os galhos próximos. Em agosto, os filhotes emergem, desajeitados, mas ousados, com seus pelos lisos, cinza-prateados. Nem todos sobrevivem. Um sabre encontra um caído e chorando sob uma raiz. Quando chove, chove muito. Tempestades de verão chegam do mar do Japão, com trovões ecoando nos vales. A água escorre pelos troncos das árvores, inundando tocas e troncos ocos. Os esquilos se refugiam em terrenos mais altos, arrastando sementes e nozes para novos esconderijos. Os sapos aproveitam a enchente, espalhando-se para novas poças para se reproduzir novamente. As salamandras cavam tocas profundas, esperando em silêncio pelos torrents. Então, de repente, a quietude retorna. As tempestades passam. Os dias estão ficando mais curtos. O primeiro sopro fresco do outono sussurra através da copa das árvores. Os esquilos de Ezo trabalham incansavelmente, colhendo pinhas de abetos e pinheiros. Cada um armazena centenas delas, enterrando-as em locais precisos e memoráveis. Eles podem nunca encontrar todas, mas os esquecidos brotarão. Os esquilos também se empanturram, enchendo as bochechas de sementes até mal conseguirem fechar a boca. Seus corpos se arredondam e seus movimentos ficam mais lentos. Em noites tranquilas, a floresta cheira a terra úmida e decomposição. Cogumelos crescem durante a noite, os insetos se alimentam, os pássaros bicam, até as martas roem frutas caídas. Entre as árvores, a lebre de Hokkaido veste sua pelagem de inverno mais uma vez. Gradualmente, à medida que as temperaturas caem, sua pelagem empalidece. O marrom torna-se cinza e depois branco. Mas a neve chega tarde este ano. Durante dias, a lebre se destaca contra o solo escuro da floresta. Ele fica agachado por mais tempo. Corra mais. Ele foge mais por instinto do que por dissimulação. Quando a neve finalmente chega, ela derrete novamente, desaparecendo completamente como antes. Agora as noites ficam mais longas, as temperaturas caem para menos 15 graus. Os lagos congelam, suas superfícies vítreas e imóveis. Abaixo deles, as salamandras dormem, imóveis. Os sapos cavam mais fundo, seu sangue cristaliza e a vida é suspensa. As libélulas se foram, seus ovos estão selados no gelo até a primavera. Os esquilos se recolhem em suas tocas amontoados. Seu sono é leve e acordam em dias claros para mordiscar seus esconderijos. Os esquilos desaparecem completamente, trancados em tocas cobertas de folhas.
A Marta Pinheira, ainda ativa, ronda a floresta silenciosa. E então, uma manhã, a luz muda. O sol retorna, pálido, mas forte. A neve brilha. A água derretida pinga dos galhos novamente. A floresta está se mexendo. Debaixo do musgo, a primeira salamandra se agita. Em um tronco oco, um esquilo abre os olhos. Sob a neve, a lebre começa a se mexer. Do outro lado da clareira, a pegada de uma marta se junta à deles, fresca contra a casca descongelada. A vida sob a copa das árvores começa novamente. Esta é Hokkaido, a fronteira selvagem do Japão. Aqui a vida anda em círculos.